no primeiro jogo de Manhunt nós temos um prisioneiro no corredor da morte que sabe utilizar armas e as utiliza da forma mais brutal possível, calcule um personagem que não sabe utilizar armas e as utiliza da forma mais desesperada possível, para ceifar de um jeito totalmente grotesco. A Rockstar recebeu os feedbacks de Manhunt e foi lá e dobrou a aposta. Foi aí que em 2007 nós tivemos Manhunt 2, um jogo ainda mais violento, sombrio e psicologicamente perturbador que o primeiro. E claro, mais polêmico também. Nesse ponto, a Rockstar já era conhecida por flertar com os limites do aceitável, mas Manhunt 2 foi longe demais até para os padrões da empresa. O jogo foi banido, censurado e massacrado pela mídia e pela crítica, sendo considerado por muitos um dos projetos mais controversos da Rockstar. Antes de você ver esse vídeo, eu tenho duas coisinhas para dizer para você. Se você quer ficar inteirado de todo o universo de Manhunt, entender o que rolou no 1, eu te recomendo altamente o meu vídeo. E 2, se você curte comprar jogos, gift cards e assinar o Game Pass sem dor de cabeça, eu queria te apresentar a Very Hard Games, a nossa parceira aqui do canal. Very Hard Games se difere de todas as lojas que vocês podem imaginar. Eles têm um atendimento humanizado que realmente entende o que você precisa. Ficou em dúvida sobre algum produto da loja? Você pode ter certeza que a Very Hard Games vai conseguir te ajudar. Eles explicam tudo sem enrolação e você sai feliz e sem dúvidas. Eles trabalham com Steam, Xbox, Nintendo, PSN e se você não encontrar o que você está procurando, pode entrar em contato com eles pelo WhatsApp que com certeza eles vão poder te ajudar. Dá uma olhadinha na loja da Very Hard Games que tá aqui na descrição. Bora lá pro vídeo. Desenvolvimento de Manhunt. O desenvolvimento de Manhunt foi feito pela nossa queridíssima Rockstar North, que dispensa apresentações. Mas Manhunt 2 começou seu desenvolvimento em 2004 por outro estúdio, sendo esse a Rockstar Viena. Mas o estúdio foi fechado e passou para as mãos da Rockstar London, que era um estúdio meio novo. E a Rockstar Toronto desenvolveu a versão para a Wii. Vamos falar rapidinho sobre a Rockstar Viena, só para contextualizar? A Rockstar Viena foi um estúdio adquirido pela Rockstar em 2001 e foi vendido por 1 libra. Até então eles só estavam fazendo portes para Xbox e PlayStation 2 e veio a oportunidade de ter um jogo do zero. Antes que alguém pergunte, mas por que a Rockstar North não pegou essa demanda? Eles já fizeram um, por que não o 2? Porque eles estavam fazendo GTA San Andreas, que era uma baita de uma promessa do estúdio, e eles estavam non-stop desde o GTA 3. Então sim, Manhunt era uma necessidade, mas em segundo plano. Então, seu desenvolvimento iniciou-se meses depois do lançamento do primeiro título. A gente sabe que a Rockstar teve crunch em vários projetos. Quem viu meu vídeo de GTA 3 e também acompanhou aí o lançamento do Red Dead 2, sabe que eles sempre foram bem com isso. E com relatos de devs, nós conseguimos ver que rolou crunch também no desenvolvimento de Manhunt 2. Era necessário continuar com aquele impacto e trazer algo novo. Inclusive, a grande maioria dos devs nunca foram creditados, o que eu acho de verdade uma pena, pois eles trabalharam no projeto e mais pra frente vamos falar mais um detalhe a respeito disso. É importante ilustrar que a Rockstar já tinha um papel polêmico antes de vir Manhunt. Só que quando veio o Manhunt, a Rockstar entrou em outro nível. Era muita pressão. E os títulos que vieram depois de Manhunt deixou a Rockstar muito mais atucanada. O estúdio estava enfrentando algumas barras por causa de GTA San Andreas, tendo algumas investigações e alguns processos, além do polêmico Hot Coffee. Então, Manhunt 2 chegou no momento que todo mundo estava de olho no que a Rockstar faria a seguir. Para piorar, o clima dentro da empresa não era dos melhores. Isso aconteceu tanto no Manhunt 1 quanto no Manhunt 2. Alguns desenvolvedores relataram que a equipe estava com problema de alinhar o tom do jogo. Manhunt 2 queria ser mais psicológico, mas também queria ser gráfico. Isso acabava entrando em conflito criativo.
Dentro do desenvolvimento, eles pensaram em muitas vertentes para abordar esse tópico, como lutar contra um culto religioso, trabalhar com conceitos de histeria, assim como estar na mente de um criminoso. De novo, poderia ser meio redundante devido ao primeiro. Sem falar que eles eram um estúdio que não conseguiam trabalhar de forma independente como a Rockstar North, que a grande maioria das aprovações eram internas. Então, a Rockstar Viena precisava aprovar com a Rockstar North, que precisava aprovar com a Rockstar, que precisava aprovar com a Take-Two. E com isso, eles passaram 1 ano e meio sem sair do lugar. Resultado disso, muitas coisas do jogo foram cortadas. E hoje em dia a gente tem milhares de acervos de devs falando e também de conteúdos que foram encontrados na versão de PC foram cortados do jogo. Simplesmente. Mas um que eu acho bem legal citar, que eu fiquei imaginando como seria depois, e eles até pensaram e teve indícios que o protagonista do 1 poderia estar em Manhunt 2. Desde Manhunt 2 nós não temos nenhum norte da onde anda James Earl Cash. Então Manhunt até que seria um bom momento pra gente conseguir saber o norte do personagem. Enfim, onde você esteja, James Earl Cash, um abraço pra você. O resultado de corta, coloca e altera é que o jogo ficou muito tempo em desenvolvimento. Ele era pensado para ser lançado no começo da vida do PlayStation 3 e no começo da vida do Xbox 360. Só que ele só foi lançado em 2007. E ainda por cima em consoles de geração anterior, como o PlayStation 2, o Wii, e ele também tem uma versão para PC. É uma das assinaturas da Rockstar ter o Motion Capture, então eles não largaram isso em Manhunt 1, eles continuaram em Manhunt 2. Inclusive a gente vai citar depois, mas foi muito bem executado. As dublagens do jogo também são extremamente bem feitas, assim como a sonoplastia e a mixagem de áudio é muito boa. E quando a Rockstar tinha tudo para lançar o jogo, eles tomaram um selo: Adult Only. Isso deixava praticamente impossível do jogo rotacionar em vários países, vender em simples prateleiras. Eles entraram na justiça, ficaram meses atrás dessa burocracia e acabou que eles não conseguiram praticamente nada. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente disso, mas é um grande resumo esse momento. Foi muita burocracia. O jogo passou por uma mega reformulação depois desse momento do selo do Adult Only, por isso que precisa ser citado. Entrou em desenvolvimento novamente. Com medo das consequências, a Rockstar acabou mudando muita coisa do roteiro. A versão original é dita como muito mais pesada, temas mais perturbadores e uma história mais direta e sádica. Você lembra que eu comentei que Manhunt 2 seria muito mais psicológico? Então, focaria muito mais na insanidade e na tortura. Seria algo muito mais intrínseco. E bom, a Rockstar não quis arriscar e com medo das consequências, eles acabaram mudando muito do roteiro e algumas coisas da história e mecânicas e por aí vai. E alterou muito do tom do jogo, tentando entregar uma experiência realmente mais psicológica, mas ainda assim, brutal. Mas e aí? Qual que é a história de Manhunt 2, afinal? Ao entrarmos em Manhunt, nós temos já a introdução daquela ambientação que a gente já conhece do jogo, né? E nós temos duas dificuldades, sendo elas Sane e Insane. É uma boa introdução ao plot, inclusive desde esse primeiro momento do menu. O jogo se ambienta na cidade de Cottonmouth, inspirada na cidade de Tampa, Flórida. Cottonmouth já foi vista no universo 3D e HD. Do contrário do que vimos em Carcer City, que eu até usei Gotham de exemplo, Cottonmouth é um pouco diferente. Ela é consideravelmente melhor. Ela parece mais segura, mais limpa, parece mais habitável. Do contrário de Manhunt, que nós conseguimos ver, na realidade, uma cidade meio abandonada, tanto pelo governo quanto pelas pessoas, em Cottonmouth nós conseguimos ver casas, condomínios, arranha-céus e um centro comercial, mostrando que ali tem rotatividade de pessoas andam por ali. É um local vivo. Mas isso é uma percepção muito por cima, porque nunca necessariamente a gente entra muito nisso. Enfim, é um jogo de Manhunt. Então, para onde nós vamos? A gente vai para o manicômio Dixmoor. E caso você não saiba o que é um manicômio, seria um local onde habita pessoas que têm muitos problemas de cabeça, vamos dizer assim, que pende muito para violência e descontrole psicológico e podem fazer mal a si mesma ou a outras e são incapazes de viver em sociedade. O jogo se inicia com uma forte chuva do lado de fora. Tão forte que afeta a elétrica, cortando a energia do manicômio, fazendo com que o sistema de segurança seja desligado e os internos sejam liberados de suas celas. As cenas cortam para um homem de óculos aparentemente estrangulando uma mulher.
que pede para esse parar. Se encontra com uma injeção no braço, dando a entender que estava descontrolado. Esse então coloca a mão na cabeça, pedindo para que algo em sua mente fique quieto. Em instantes, nós vivemos no papel de Daniel Lane. Este é apresentado em um momento totalmente caótico. Temos a ótica do caos que causou aquela falha elétrica que vimos em momentos antes. Por mais que Daniel seja o nosso norte no jogo para entendermos a história, ele tá com amnésia. E é nesse momento que nós somos apresentados a um protagonista sem memórias, que é um dos melhores jeitos de você narrar uma história, pois você vai descobrindo juntamente com o personagem e se surpreendendo. Enfim, ao seu lado também temos Leo Casper, que brevemente aparece em um espelho após o surto de Daniel, um paciente que nos guia para sair daquele local. Vamos falar da gameplay, pois o Leo ele entra para ensinar um pouquinho da gameplay para nós. Nós temos um sistema de stealth muito similar a um, mas temos algumas funções e comandos durante essas execuções. O objetivo de Manhunt é ser mais grotesco e brutal do que os jogos normalmente. O primeiro mesmo tínhamos o James, que era um assassino que tinha muito mais controle sobre as armas e lutava pela sua sobrevivência. Mas nesse caso, Daniel não tem esse tipo de maleabilidade. Até esse momento do jogo é mostrado como um cara normal, que sente remorso, inclusive chega a demonstrar o seu desgosto ao assassinar as pessoas. Nice. Killed him. I feel sick. Daniel, então, mata no desespero mesmo, sem entender como as armas funcionam e só indo pra cima torcendo pra pessoa apagar. Então, a início, o Daniel não sabe como matar uma pessoa. Ele fere até a pessoa ter a sua vida ceifada. E nós, jogadores, meio que participamos desse processo. É bom trazer isso aqui também, na parte das funcionalidades, que o Wii, você meio que simulava a execução. No 1 e no 2 nós temos o sistema de brutalidade. Níveis 1, 2 e 3, de acordo com que você segura o controle e muito baseado nas armas. Mas no 2 temos duas novidades. Enquanto no 1 temos o Third Person Shooter com armas de fogo, nesse também temos execuções de níveis com armas de fogo, além de termos situações em ambiente. Então, no ambiente podemos matar utilizando algo na sala, que não seja necessariamente uma arma. Também temos execuções de salto que podem ser feitas se estivermos em um nível mais alto, além de outras coisas do hide. Então, ao se escondermos nas sombras, se o inimigo se aproximar da gente, imitar uma combinação de botões ou movimentos para regular a respiração do personagem e garantir que ele permaneça calmo sem ser detectado. Isso dá uma tensão do caramba. Desde o 1 eles trazem umas inovações técnicas assim, inclusive o 1 tem um rastreio de ruído por headset. Ainda na mecânica de sombras, o jogador pode quebrar luzes para criar bolsões extras de sombras para serem usados como esconderijo. Algumas mecânicas de movimentação foram adicionadas, como escalar e rastejar, foram incluídos para aumentar mais a exploração e ter novos esconderijos. Algumas luzes também são providas de um sensor de movimento. Continuamos ali com o sistema de personagens distraídos, atentos ou violentos. E é bem similar ao primeiro também, mostrando no minimapa com atenção, além do jogo ter tipo uma evolução na sua câmera muito maior para conseguirmos ver mais ao redor. E citar sobre a diferença dos modos, no modo são, você tem o radar normalmente para você conseguir ver os inimigos e no modo insano você não tem. Primeiro momento, essas são algumas mecânicas que nós conseguimos ver, mas de acordo com que a gente vai crescendo no jogo, nós vamos vendo que tem muito mais possibilidade. Como no primeiro jogo nós temos diversos inimigos, então vamos falar dos primeiros aqui. Os inimigos dentro do manicômio são pessoas loucas, médicos e qualquer um que se atreva a entrar na frente de Daniel. Teme pela sua vida. E eu queria dar uma ressalva aqui, tá? A câmera desse jogo se mexe muito, dá muita dor de cabeça. Só isso. Nesse primeiro momento, nós vamos entendendo a ambientação mais no detalhe de Manhunt 2. Podemos ver as capturas de movimento e os sons. Meu Deus! Que nem eu falei no início do vídeo, a sonoplastia desse jogo é incrível. Eu reiterei esse ponto lá no meu primeiro vídeo, mas vou reiterar de novo. As execuções sem som. Com som, são
totalmente diferentes, com outro tipo de atmosfera. O trabalho de som desse jogo é impecável. Mataram pessoas de verdade com esse jogo, gente. Não tem como, é muito real os sons. E antes da gente continuar, eu queria dar meus 5 centavos, que eu achei bem legal os itens brilharem em glitch nesse jogo. Eu achei bem diferente, eu achei bonitinho. Deu pra ver que teve um polimento. Vamos passando pelo hospital repleto de barulhos bizarros. Pacientes dos mais malucos possíveis. Médicos que, em sua grande maioria, morrem pelas mãos de Daniel e Leo. Até que vemos um Triggle, que janelas podem ser quebradas com soco, e vemos um caminhão de lixo lá fora. Leo, que ainda nos acompanha, decide que esse seria o momento perfeito para escapar do hospício, e incentiva Daniel a seguir a sua orientação utilizando o caminhão de lixo. Também somos apresentados a mecânica de esconder corpos na sombra, para não deixar nenhum tipo de pista. Os dois, então, conseguem escapar do hospício, finalizando a primeira fase do jogo. Eu sei que vocês estão um pouco curiosos sobre o plot do jogo, e a gente já vai entrar em detalhes. Logo após esse corte de cenas, nós vemos Daniel no chão e Leo pedindo para que continuem andando para dentro de uma casa. E Daniel reconhece a casa, afirmando que já morou ali. Leo então fala que há algo dentro da casa que eles precisam, mas eles precisam ir rápido, pois vai ser o primeiro lugar que o projeto vai procurar por eles. Bom, o projeto citado por Leo é um que Daniel está supostamente envolvido. Esse que questiona toda a sabedoria de Leo sobre isso. E o Leo larga só. Annie, listen. It's a manhunt. Sabendo ou não desse projeto, a ordem dos fatores não se altera. Então, alguns inimigos do jogo aparecem nesse momento, sendo os Watch Dogs, assassinos treinados que são os faxineiros do projeto. Ou seja, Daniel ter saído do manicômio foi um erro e irritou alguém. Se, em Manhunt 2, a gente se sentiu observado pelo diretor de filmes Snuff, Lionel Starkweather, no 2, nós sentimos observados por algo maior. E é nesse momento que a gente entende um pouco o tema do jogo: conspiração. De acordo com o que vamos seguindo, Daniel começa a ter alucinações mais intensas, visões de sua família e lembranças de uma vida que não compreende completamente. Depois de enfrentar os membros da gangue Watch Dogs, Daniel encontra seringas contendo alguma substância, mas ele se injeta. Leo o pressiona a sair imediatamente, pois sabe o que o projeto está à sua procura. Ainda na casa, Daniel encontra uma foto que o leva até o SM Club, um clube de striptease usado secretamente pelo projeto como fachada para recrutamento de cobaias humanas. Nesse momento do jogo, nós já temos umas pistas um pouco maiores do que se trata desse projeto. Experimentos humanos. Não sabemos o que, mas é algo bizarro. O clube é controlado pela gangue Pervs, que atrai vítimas com promessas de prazer apenas para drogá-las e torturá-las. Os Pervs são um dos inimigos mais nojentos que a gente tem em Manhunt. Eles são descritos como personagens muito sádicos e predadores sexuais. Lá, Daniel reencontra Judge, uma cientista do projeto, que fica chocada ao vê-la acompanhada de Leo. Ela entrega uma chave para um esconderijo e o orienta a buscar mais respostas. O esconderijo é uma locadora de vídeos adultos, próxima a um antigo cinema. Nessa área nós temos os Red Kings, que são uma gangue de rua que operam nesse distrito que se chama Luz Vermelha. Eles são bem pouco organizados, mas eles são bem violentos, mas são bem fáceis de enganar. São supostamente necrófilos. Ali, Daniel encontra fotos antigas de si mesmo e de um velho amigo, Michael, o que o desencadeia um flashback. 10 anos antes, em um barco, Daniel apontava uma arma para Michael, exigindo que ele removesse a ponte Pickney de sua mente. Mas Daniel sofre uma dor de cabeça, perde o controle e Michael foge. Uma ordem do projeto manda executarem ambos. Leon então assume o controle e ordena que Daniel persiga Michael. E é nesse momento do jogo que a gente percebe onde que o Leo estava em várias cenas. Porque o Leo ele aparecia bem de vez em quando. O que era o Leo? Após enfrentar os milicianos, ou The Project Militia em inglês, um exército particular do projeto, mata Michael e foge usando o barco.
Enfim, após esse longo flashback, no presente, novas pistas o levam até o bordel Pete's Honey Pot, comandado por cafetões aliados ao projeto. A droga começa a surtir efeito de acordo com que o tempo vai passando, revelando lembranças de discussões com sua esposa, onde ele considerava se voluntariar para um experimento em troca de dinheiro. E sua esposa claramente achou aquilo loucura, né? Também é mostrado algumas cenas com a família inteira em crise. No local, Daniel encontra novamente Judge, agora conversando com o enigmático Dr. Pickman, fundador do dito projeto. O projeto Ponte Pickman é livremente inspirado no projeto MKUltra. Inclusive, antes da gente falar um pouco sobre o que é o MKUltra, a única emissora conhecida de Cottonmouth é a TVMK, ou TVMK, canal de transmissão comum, então fala sobre notícias, programas de variedades, por aí vai. Só que é um trocadilho com o MKUltra e fala um pouco sobre o enredo do jogo. Bom, o projeto MKUltra foi um projeto ultra secreto desenvolvido pela CIA nos anos de 1950. Basicamente, violava muito dos direitos humanos e tinha muitos experimentos ilegais, voltados muito ao controle mental. O objetivo era testar de tudo, então testar drogas, procedimentos. O projeto foi revelado publicamente nos anos 1970, gerando grande controvérsia e debate sobre ética e direitos humanos. Além de algumas cenas também serem inspiradas no filme A Trama, de 1974. Conta um pouco sobre esse lado conspiratório também. No filme, depois de um candidato à presidência ser assassinado, um repórter político começa a suspeitar que a misteriosa corporação Parallax pode estar envolvida. Enquanto investiga, outras pessoas que compartilham de suas suspeitas começam a aparecer mortos. Eventualmente, o repórter descobre uma conspiração maior do que a esperada e deve correr para evitar o próprio assassinato. E assim como no jogo nós temos o projeto, é bem comparada essa questão do filme. O projeto controla várias coisas no sudoeste dos Estados Unidos. Ali está a Cottonmouth. Inclusive, até a emissora de TV é controlada pelo The Project. Esse que é financiado pelo governo dos Estados Unidos. Bom ressaltar que depois que o governo dos Estados Unidos descobriu os tipos de experimentos que o Dr. Pickman estava fazendo, ele tirou seus investimentos ali, mas isso não foi suficiente para o Dr. Pickman parar. Ele queria continuar com os experimentos. Na capa do jogo, a essa altura do campeonato, já tem-se uma interpretação melhor. Enquanto Manhunt 1 mostra um dos caçadores, em Manhunt 2 temos uma capa mais específica. Um olho com um símbolo do The Project dentro. É uma capa que traz certo desconforto para trazer sobre isso. Um paciente nas mãos do projeto, enxergando aquele tipo de conspiração. É inegável que a direção de arte ficou bem alinhada com o tema do jogo e como está presente em cada detalhe. Essas foram uma das influências diretas para o projeto Ponte Pickman. Antes que Judge possa explicar tudo, ela é morta por um ataque repentino da gangue Bloody Hounds, fortemente armada, a gangue que também faz parte desse envolto de limpeza. E é bem nesse momento do jogo que as coisas ficam muito mais escancaradas. O Leo não é real. You were right. We got him. See, you just gotta trust me, Danny. I got a visual on the shooter! Let's move out. I can handle it, Leo. Ele é uma segunda personalidade dentro da mente de Daniel. Agora, a gente consegue entender um pouco mais o projeto Ponte Pickman, pois o Leo é uma mente implantada no Daniel. O projeto buscava implantar uma mente assassina controlável em outra pessoa sã. Leo representa a mente de um verdadeiro assassino, implantada no corpo de Daniel, como parte do experimento. Por isso, ele sabia tanto do projeto desde o início. Algumas coisas começam a fazer mais sentido também, como o jeito que o Leo fala conosco, assim como o jeito de doido que ele tem falando com a gente. Eu quero dizer, ambos saíram de um manicômio e tudo mais no início do jogo, mas só o Leo parece um doidinho do centro. E mesmo com tudo isso, Daniel quer respostas. Ele não está satisfeito de só entender o projeto. Ele quer entender quem ele é, as suas memórias, o que aconteceu, cadê sua família. Daniel invade os laboratórios do projeto, com a ajuda de Leo. Lá, confrontam o próprio Dr. Pickman. Ao que tudo indica, Leo quer ser o único, e ele pede isso ao Dr. Pickman, tirar o Daniel ou aprisionar a mente de Daniel. E o Dr. Pickman diz que era impossível, e se remover Daniel é capaz de matar Leo. Leo insiste e o confronta, chamando de mentiroso. Pickman, então, diz algumas palavras que evocam alguma coisa para Leo, esse que mata o doutor na hora.
Há um time skip de semanas nesse período. E se lembra daquela senhora lá do início do jogo? Ela é a Doutora White, outra cientista do projeto, e ele vai atrás dela em busca de respostas. Durante essa busca, eles são atacados por mais soldados e são emboscados. A Doutora White aparece e ceda Daniel. Quando ele acorda, Leo está desaparecido. E a Doutora White fala mais os detalhes e o revela muito mais da verdade. Leo Casper foi um agente do governo que se tornou um assassino instável após experimentos com lavagem cerebral. A mente de Leo foi usada como modelo para a ponte Pickman, implantada no corpo de Daniel Lang, um cientista do próprio projeto que se ofereceu para a experiência por estar afundado em dívidas. A ideia era que Leo nunca soubesse da existência de Daniel, mas alguma coisa deu errado. E Daniel começou a interagir com Leo dentro da sua própria mente, criando um transtorno dissociativo. Não o suficiente, o Leo tentou destruir toda a identidade do Daniel para assumir o controle. Daniel fica extremamente relutante com o que a Doutora White o disse. Afinal, o Leo salvou sua vida dezenas de vezes. Mas ela prova ao Daniel quando esse pergunta sobre a sua família. Os seus filhos estão bem, mas a sua esposa, ela mostra um vídeo do que o Leo fez com ela. You must let go of Leo. Taking care of him from now on. Gosh, you fucking bitch. You bitch. Eventualmente, Leo foi contido e Daniel internado em Dixmoor. E nesse momento, nós voltamos às memórias do começo do jogo, onde a equipe do projeto tentou apagar suas memórias sem sucesso. No Manhunt 1, a figura humana é algo a se temer e ela vai ficando cada vez mais animalesca. Mas em Manhunt 2, falamos sobre o psicológico humano. Quão mais brutal e sem escrúpulos alguém consegue, quanto mental abalado e uma pessoa desesperada consegue. O que difere uma pessoa boa de uma pessoa ruim? É mais ou menos isso que é o personagem de Daniel e Leo. A sua cabeça é um quebra-cabeça que vai sendo construído durante o jogo, e é até mesmo doloroso enxergar que ele entrou nisso porque ele precisava de dinheiro. Como a bondade humana pode ser reduzida à falta da dignidade. Daniel Lang é um personagem bem construído, inegável. Nós torcemos em certos momentos para ele recordar a sua memória, e quando ele recorda, nós ficamos com pena dele. Com a mente fraturada e encurralado entre realidade e alucinação, Daniel aceita se confrontar internamente com Leo, entre transe, e trava uma batalha mental pelo controle do próprio corpo. O jogo tem dois finais, sendo ele um final bom e um final ruim. No final bom, Daniel vence Leo e decide apagar as suas memórias para impedir que Leo volte. Ele recebe uma nova identidade, David Joyner, e parte para recomeçar a vida. I made you. I could be you, but I have a choice. A choice! And I choose to be me! Who the fuck wants to be Daniel Lang? I do! It's Daniel Lang. My name is Daniel Lamb! My name is... I don't know my name. Your name is David Joyner. No final ruim, Leo domina Daniel completamente e engana a Doutora White dizendo que a ponte foi destruída e assume de vez o corpo, pronto para continuar os experimentos do projeto. Queria dizer que o MVP desse jogo são os óculos do Daniel. Simples. Bom, Manhunt 2 é tão brutal, ou até mais, do que o primeiro. O que se difere principalmente do primeiro é que nós temos um personagem muito bem construído, em um background e que tem uma motivação. O Daniel Lamb é um personagem muito bem escrito. Manhunt 2 é o último jogo do universo 3D da Rockstar, tanto em lançamento quanto cronologicamente. E eu sinto que ele encerra muito bem esse ciclo. Mas e aí, a crítica comentou algo como foi em Manhunt 1? Vamos lá, o jogo teve controvérsias desde o início.
Isso acabou tendo impacto na sua recepção diretamente. Falamos lá no início, o jogo teve um time de desenvolvimento muito ruim. E juntamente a isso, a Rockstar passou perrengue com algumas certificações para o jogo poder rodar, fazendo com que eles tivessem que fazer uma versão modificada do jogo, sem toda a brutalidade do primeiro cut, e também tendo problemas com o jogo recebendo o selo de Adult Only. Eles tiveram que recorrer e tal. Nas minhas pesquisas eu li textos burocráticos a respeito. Mas esse bafafá todo foi principalmente no Reino Unido e nos Estados Unidos, que envolveu órgãos públicos, refações internas, judiciário, nossa senhora. Teve até aceitação pública com abaixo-assinado. Foi muito perrengue, basicamente. Eu não vou citar tudo, porque eu honestamente achei maçante. Enfim, a mídia já ficou assim. Em relação à crítica especializada, Manhunt 2 teve recepção mista. Em comparação ao primeiro jogo, ele não saiu tão bem. Todas as versões ficaram na casa dos 60% de acordo com Metacritic. Somente a versão de 2009 para PC que foi um pouco melhor recebida. Na crítica ele ficou normalmente como um jogo 7 de 10. Passou de ano. E os jogadores gostaram? Gostaram, mas tiveram apontamentos. O jogo vendeu 560 mil cópias. Mesmo com esse blackout da mídia, da burocracia e tudo mais, ele conseguiu se desempenhar bem. O jogo foi criticado pelos seus gráficos datados, especialmente nas versões de Wii e PlayStation 2, e por uma jogabilidade repetitiva. Os controles, particularmente no Wii, que usavam movimentos para simular execuções, foram considerados imprecisos e pouco funcionais. A inteligência artificial também foi apontada como fraca, e um pouco a imersão e atenção nas fases. Que é um pouco irônico, pois muito do atraso do desenvolvimento do Manhunt 1, que inclusive entrou no conhecido Development Hell, por causa da IA do jogo. Eles tentaram trabalhar o melhor possível com as limitações técnicas da época. Inclusive, a maioria dos jogos no mundo 3D da Rockstar foi feita na Renderware e Manhunt 2 não foi diferente. Inclusive, encerrou esse ciclo. Mas também foi citado que a IA ela não é ruim, ela só é muito parecida com o do primeiro jogo e mantém os erros do primeiro jogo. Ela tem uma crescente regular. O sistema de agressão foi elogiado devido às adições de armas, ambientes e variáveis, assim como a história foi amplamente falada e parabenizada pelos jogadores. Comparado ao primeiro Manhunt, que foi muito elogiado pelo seu impacto cultural e até elogiado até hoje como um astrocult, vamos dizer assim, a continuação foi vista como um passo atrás e talvez algo para aproveitar o hype. As expectativas eram altas, mas as censuras e limitações técnicas impediram que Manhunt 2 alcançasse o mesmo status do original, mas que ele seja conhecido até hoje como mais brutal e mais sádico que o primeiro em questão de plot e qualidade. Então deixa aí nos comentários, você prefere o Manhunt ou o Manhunt 2? As suas polêmicas. Elas foram muito envolvidas com a censura. Então, muitos países proibiram a venda, outros que simplesmente não deixavam em gôndolas fáceis por causa do selo de mais 18. Então, ficou bem impossível de achar os jogos em alguns países. E bom, também tivemos algo mais profundo com Manhunt 2, que a sua rotação foi meio comprometida. Vamos voltar um pouco no tempo em Manhunt 1, onde houve o caso de um rapaz que foi supostamente assassinado devido a influências diretas do jogo no autor do crime. Mais tarde, esse caso foi encerrado por falta de provas, com a perícia encontrando uma cópia do jogo no quarto da vítima e não do seu assassino. Mesmo com tudo, entre aspas, acertado na justiça, não deixou com que um ativista chamado Jack Thompson não queresse proibir o segundo jogo, alegando que a polícia estava errada ao dizer que Manhunt pertencia à vítima e não ao assassino, e que a Take-Two estava mentindo sobre o incidente. A Take-Two é essa que é a dona da Rockstar. Em março de 2007, Jack Thompson anunciou seus planos de processar a Take-Two, tentar banir tanto o Manhunt 2 quanto GTA 4, alegando que os jogos eram incômodos públicos. Em resposta, a Take-Two entrou com uma petição para impedir isso, porque eles eram uma empresa privada e os jogos eram adquiridos para uso pessoal. Thompson, então, acabou reagindo com muitas ameaças públicas e em 21 de março ele processou a Take-Two, acusando de quebrar uma lei e também a conspirar contra ele, junto com outras entidades como a IGN, a Kotaku, a Arcade e até o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Bom, a disputa acabou sendo encerrada fora dos tribunais, eles fizeram um acordo. Thompson aceitou não interferir sobre as vendas de jogos da Take-Two, só que a mídia já caiu em cima. Enfim, o histórico da Take-Two já é um pouco antigo, tá? Ele já tinha um processo com o Bully, com esse cara, e daí eles acabaram encerrando esse processo devido
Thompson ter tirado seu processo também. Mas ele não desistiu não, tá? Ele estendeu até 2009. Ele chegou até a pedir pra franquia de fast foods Wendy não vender uma promoção de bonecos que estava tendo com o Nintendo Wii, pois no Nintendo Wii teria portabilidade do Manhunt. Enfim, ele continuou tentando, mas ele não conseguiu nenhum resultado. Vamos concluir sobre esse jogo que quase não sai. Bom, Manhunt 2 foi extremamente polêmico, eu nem entrei tanto a fundo nas partes das controvérsias de conspirações também, pois tem alguns conteúdos vazados que indicam que talvez The Project poderia ser a CIA, que nem o MK Ultra. Não vou entrar muito em detalhes, mas isso foi um conteúdo que eles encontraram nos arquivos de PC. Inclusive, eu até entendo porque eles não quiseram citar diretamente a CIA. Anos depois, eles tomaram o processo dos Pinkertons do Red Dead, então faz sentido, de certa forma, eles não quererem falar sobre organizações reais. Só que o que me surpreende é que o jogo ele é bom mesmo. Manhunt 2 teve os seus problemas, como a gente listou aqui, mas ele é um jogo impactante e é um jogo que você consegue se divertir jogando, mesmo com os seus problemas ali de tema e brutalidade e enfim, soube muito bem se reinventar, trazer outro tipo de horror na sua narratória, mantendo também a mecânica de stealth sólida. E é por isso que Manhunt 2 é lembrado como um dos jogos mais polêmicos da Rockstar. E também, talvez, o mais brutal. 5 pessoas aqui em casa mandaram um Telegram, sinal de fumaça para fazer o vídeo do Manhunt 2. E bom, aqui tá. Se o vídeo fosse melhor do que o primeiro, ou pelo menos fosse 2% melhor. Mas eu espero que esse vídeo tenha ficado bom. Se eu deixei alguma coisa escapar aqui ou ali, pode deixar aí nos comentários, que eu vou adorar ler e saber muito mais sobre Manhunt 2. Eu revisitei esse jogo com muito carinho e consegui tirar muitas coisas legais para esse roteiro. Espero que ele tenha sido mais amadurecido que o anterior. Eu insisto, vejam o meu vídeo de Manhunt 1. E também me deem feedback sobre a lapela, se vocês gostaram, se o áudio tá bom, se vocês acham estranho eu sem o microfone. Bom, eu tô achando estranho, mas vamos tentando. Vamos aos membros do canal. Muito obrigada, Chamate, Clips do COD Mobile, Mr. Crazy Kun, Neo Links, Isadora Brandini, Viane Zoshira, Rony Mesquita, Arthur Alves, Cauã, Matheus HF, Santos HD, Vinicim, Dudes, Luciano Coelho, David e Nico. Muito obrigada a todo mundo que apoia aqui o canal, eu sempre falo isso, mas eu realmente sou muito grata. Vocês realmente me ajudam muito no crescimento aqui do canal, principalmente nesse começo de jornada. Como eu disse, eu ainda não recebi nenhum centavo do YouTube por tudo que eu faço. Então é bom porque a gente tá crescendo ali a monetização e em breve talvez eu receba alguma coisa pra gente conseguir estar incrementando nos vídeos aqui do canal e trazendo coisas melhores também. Bom, gente, é isso. Muito obrigada se você chegou até aqui. Por favor, considere se inscrever, deixar um like, um comentário e tornar-se membro se for uma possibilidade. E me seguir nas redes sociais. Tchau, tchau!